Câncer de intestino é hoje um dos principais que nós temos aqui no Brasil e que leva muitas e muitas pessoas à morte. E nos últimos anos nós temos visto um aumento do número de casos de câncer de intestino, tanto entre pessoas mais velhas como também entre pessoas mais novas. E muitas pessoas por aí tentam descobrir exatamente o que está acontecendo, quais são as causas e o que a gente pode fazer para prevenir o câncer de intestino. Como ele é um câncer que acontece no intestino e o intestino é o ponto que o nosso corpo faz a digestão e a absorção dos nutrientes, é óbvio que a gente sabe que existe uma associação entre o câncer de intestino e a nossa alimentação. Ou seja, existem alimentos que a gente consome no dia a dia que aumentam esse risco de ter um câncer de intestino. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Por que nós temos um câncer no intestino? O que acontece com esses alimentos lá no intestino que geram um câncer? E se eu te disser que hoje nós sabemos que não são só os alimentos os principais culpados, e se eu der uma lista das 3 coisas mais importantes que você pode fazer para prevenir o câncer de intestino, a alimentação ficaria só em 3º lugar e tem outras 2 coisas que são muito mais importantes. Então nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre o câncer de intestino, como ele acontece no nosso intestino e também vou explicar o que você pode fazer no dia a dia para você prevenir esse câncer e por que ele tem aumentado tanto no Brasil como no resto do mundo em pessoas de todas as idades. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico. Então, para iniciar, vamos falar sobre o câncer de intestino e esse processo que nós temos de carcinogênese. O câncer de intestino hoje, inclusive, é um dos que nós temos uma das maiores facilidades de fazer o diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce, porque nós temos um exame que consegue visualizar muito bem esse câncer e fazer esse diagnóstico até mesmo quando ele está muito pequeno. E não, esse exame não é um raio-x da barriga, não é uma ecografia da barriga, também não é uma tomografia da barriga. O exame que nós conseguimos ver esse câncer no intestino é a colonoscopia. É aquele exame que a gente coloca um tubo literalmente pela parte lá de trás e aí a gente consegue ver todo o intestino. Você está olhando. Então nesse caso é como se o câncer de intestino fosse um câncer de pele que você consegue ver. Mas para você ver, você vai ter que fazer esse exame que é a colonoscopia. E aqui no Brasil tem uma indicação tanto para homens quanto para mulheres de fazer esse exame a partir de certa idade. Isso pode variar um pouco de pessoa a pessoa de acordo com o risco que cada pessoa tem, mas a partir dos 50 anos de idade é uma coisa que eu indicaria para qualquer pessoa fazer esse exame para ver se tem alguma lesão ali. E você pode acabar descobrindo ele antes, quando ele é uma estrutura que cresce no intestino, que o nome é pólipo. É um pedacinho que sai para fora ali do intestino, da mucosa do intestino, e ele acontece por uma irritação na parede intestinal. Então, quando a gente fala desse processo que gera o câncer, nós vamos ter uma agressão, um machucado nessa parede do intestino, e existem alguns alimentos que são mais oxidativos, alguns alimentos mais agressivos, alguns alimentos que quando o nosso corpo vai absorver, eles têm essa capacidade de fazer um machucado ali, como se fosse uma queimadura, e aquilo gerar um câncer no futuro. E a gente sabe isso porque a gente consegue fazer um acompanhamento de pessoas diferentes ao redor do mundo e ver o que elas comem. Aí a gente percebe que em alguns lugares do mundo nós temos mais casos de câncer de intestino justamente por esse padrão da alimentação. Eu moro num lugar do Brasil que tem muito câncer de intestino, que é o Rio Grande do Sul, porque nós temos aqui a tradição de comer churrasco, que é a carne bovina, que ela é feita assada, e nesse processo de assar a carne, assim como o processo de defumar, geram substâncias que ficam ali que causam essa agressão lá no intestino. Assim como nós temos alimentos que são ultraprocessados, não são todos, mas nós temos alguns alimentos ultraprocessados que também têm essa capacidade de gerar uma agressão. Quando o nosso corpo está digerindo, machuca ali o intestino. Ao mesmo tempo, nós sabemos que tem substâncias que protegem aquela barreira, até porque naquele local que está absorvendo os nutrientes, vivem bactérias, fungos, nós temos uma microbiota, nós temos todo um conjunto de organismos que vive ali no intestino e protege ele. Então a gente sabe que consumir frutas, legumes, fibras, isso protege. E isso não é uma questão de achar ou opinião. Nós vemos objetivamente pessoas que comem mais frutas, verduras, fibras e comem menos carne bovina e menos churrasco, têm menos câncer de intestino. Isso é muito fácil de nós vermos no dia a dia. Só que a coisa fica um pouco mais complicada quando a gente vai mais além. Hoje
hoje em dia nós estamos tendo cada vez mais e mais acesso à informação e essa informação está fazendo que a gente consiga perceber maiores detalhes sobre essa diferença das pessoas tendo ou não tendo câncer de intestino. E dois deles que têm chamado muito atenção, inclusive que ganham dessa questão só da alimentação, são fatores que você automaticamente não pensaria e não é tão simples assim quando eu for explicar. O primeiro é a questão de sobrepeso e obesidade, que é um dos principais fatores que a gente tem associado o crescimento do câncer de intestino em jovens, porque nós temos tido cada vez mais casos de sobrepeso e obesidade em jovens, e quando nós temos um quadro de obesidade ou sobrepeso, nós temos um acúmulo de gordura visceral, que é a gordura que fica ali ao redor do intestino, que é uma gordura mais inflamatória e que causa toda uma alteração da imunidade que nós temos em relação a todo o corpo. E eu falo tudo isso porque, mesmo que você coma algum alimento que vai lá e gera um machucado lá na parede do intestino e aquilo vai lá e gera um pólipo, que é esse crescimento diferente, o nosso corpo sabe que aquilo tá ali e ele vai ali tentar lutar contra aquele processo, ele tenta destruir. Por isso que nós temos curas de câncer que acontecem espontaneamente. O corpo consegue destruir o câncer porque ele sabe que está crescendo uma coisa diferente, uma coisa estranha. Então, quando nós vemos pessoas que o câncer vai avançando e vai espalhando para o resto do corpo, é que o nosso corpo não está mais conseguindo vencer essa briga. A nossa imunidade não está mais conseguindo destruir aquele câncer. E nesse caso, o sobrepeso e a obesidade atrapalham, eles facilitam esse crescimento do câncer e atrapalham a nossa imunidade natural de ir lá e destruir ele. E hoje, cada vez mais, a gente tem visto que esses processos de câncer, eles começam muitos anos antes, que vão tendo alterações da imunidade, alterações do DNA, machucados ali dentro, e o nosso corpo tem esse tempo para tentar recuperar. Então, se você está assistindo aí e tem um caso de sobrepeso ou obesidade, não está comendo bem, existe a possibilidade de você ter esse risco de estar aparecendo lentamente mudanças, mas se você mudar os hábitos, tudo isso pode ser revertido, porque o nosso corpo tem uma capacidade de aprender a lutar novamente, e depois eu vou explicar como a gente sabe dessa informação, porque eu estou afirmando que você pode estar com um ambiente que não é muito saudável e estou dizendo que tem como ele voltar a ser saudável, só que para afirmar isso nós temos que ver isso na prática. O que me leva ao primeiro fator aqui, que é o mais surpreendente, que quanto mais capacidade de exercício físico, capacidade aeróbica de fazer exercício físico que faz você respirar mais intensamente, tipo uma corrida ou nadar ou fazer alguma coisa mais intensa, quanto melhor a pessoa é nisso, menor a chance dela ter um câncer de intestino. E esse aqui talvez seja muito surpreendente para muitas pessoas, porque imagina o seguinte, pega uma pessoa que consegue correr lá fora muito, muito rápido e ela mal sente falta de ar. Essa pessoa tem um corpo que consegue usar o oxigênio muito bem, circula o sangue muito bem, e isso teoricamente não tem muita relação com o intestino. Ela pode chegar em casa e comer coisas muito ruins. Claro que provavelmente ela tem uma alimentação boa, só que existe toda essa questão associada com a imunidade e esses processos de circulação sanguínea e renovação do corpo. Se a pessoa tem essa capacidade de fazer exercício, eles podem estar muito melhores. E aí veio aquela informação que eu falei antes. Quando a gente faz acompanhamento de pessoas vendo esse nível de atividade física que a pessoa faz, quanto mais ela consegue fazer, menos câncer de intestino ela tem. E aqui eu sei que as coisas vão estar unidas, porque imagine o seguinte, se você pegar uma pessoa que corre muito e não sente falta de ar, provavelmente ela não é uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade. Então as duas coisas estão unidas e talvez ela também coma bem, porque ela consegue correr tudo isso. Agora, a informação que eu falei antes que foi revolucionária é que hoje já tem estudos que pegaram pessoas que tiveram câncer de intestino, fizeram cirurgia, tiraram o câncer e depois acompanharam essas pessoas e pediram que elas fizessem exercício físico. Imagine, elas já tiveram um câncer de intestino. Qual é a pessoa que tem a maior chance de ter um câncer de intestino? A pessoa que já teve um câncer antes. Sim, pode acontecer de novo, pode voltar. Isso vale para tudo. Então, pegaram pessoas que já tiveram câncer, que tem um risco muito grande de voltar, e viram que se essas pessoas, depois que trataram o câncer, elas faziam mais atividade física e tinham mais capacidade, a chance do câncer voltar era menor. Então, quanto mais a pessoa fazia atividade física e ganhava esse condicionamento físico, menor a chance de ter um novo câncer. Isso nos mostra claramente que o nosso corpo
tem essa capacidade de mudar de um corpo que não era tão saudável, que acabou tendo aquele câncer, para um estágio mais saudável. E eu acho que essa é uma informação muito importante aqui no vídeo. Se você hoje tem sobrepeso ou obesidade, não tá comendo tão bem e não faz atividade física, mude qualquer um desses hábitos. O principal seria faça alguma atividade física. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque nesse vídeo aqui eu falei só de câncer de intestino, mas na realidade isso vale para a maior parte dos cânceres. Se você quer ter uma vida mais saudável e isso vai ajudar em tudo, faça alguma atividade física. E esse talvez seja o maior problema que nós estamos vendo com essa geração de jovens hoje, porque além de ter toda a questão de saúde mental, depressão, ansiedade, esses jovens não estão fazendo atividade física, não estão comendo bem e temos cada vez mais casos de sobrepeso e obesidade. Aí no fim das contas acaba sendo a receita perfeita para surgir esse tipo de situação. E você conhece alguém que já teve câncer de intestino? Já se preocupou com isso? Tem histórico na família? Você faz atividade física? Deixa aí nos comentários, e se você quiser que eu faça um vídeo sobre algum tema específico, deixa aí como sugestão, porque a ideia agora aqui no canal é falar de temas em geral da área da saúde. Até a próxima!